Nosso caso de hoje, uma jovem que tinha acabado de conhecer o amor da sua vida, estava prestes a se casar, até que algumas coisas começaram a incomodá-la dentro ali da relação. Mas ela estava deixando aquilo de lado, né? Ela queria muito ficar com aquele homem, mas as coisas tomaram um rumo perturbador. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, alguns que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Alexandra foi descrita como uma jovem muito bonita, engraçada e charmosa. Seus pais se mudaram para os arredores de Vancouver, depois de migrar da Iugoslávia para o Canadá, e diziam que ela era muito próxima deles, principalmente de sua mãe. Em 1984, ela venceu o concurso Miss Burnaby e em seguida entrou num concurso Miss Canadá, quando tinha apenas 19 anos. Ela participava dos concursos apenas por diversão. Ela não queria fazer disso a sua carreira. Depois de se formar no ensino médio, ela se tornou assistente de dentista. Ela trabalhava em um consultório odontológico durante a semana e aos finais de semana gostava de ficar um tempo com sua mãe. Uma das coisas que mãe e filha gostavam de fazer juntas era ir visitar casas que estavam à venda. Juntas, elas sonhavam com o futuro e a possibilidade de um dia possuir uma dessas casas que eram muito bonitas. Foi durante uma dessas visitações que Alex conheceu sua futura sogra. Alex e sua mãe ouviram uma mulher falando sua língua nativa, o iugoslavo, e elas simplesmente tiveram que se apresentar. O nome da mulher era Jelka Pezic, e sua família também havia imigrado da Iugoslávia para o Canadá. Elas se deram muito bem rapidamente, pois tinham, é claro, muitas coisas em comum. Jelka falou como sua família era dona de uma oficina mecânica e Alex mencionou que seu carro estava apresentando ali alguns problemas e que ela precisava de um mecânico confiável. Jelka viu uma oportunidade de apresentar o seu filho, Joey Pezic, a ela. Então, disse que ela poderia ir à oficina arrumar seu carro a qualquer momento. Mais tarde, ela levou seu carro até a oficina da família Pezic e conheceu o filho de Jelka, Joey, que estava com 27 anos. Os dois se deram bem logo de cara. Alex achou ele um homem muito educado e ele tinha certeza de que ela era uma das mulheres mais bonitas que ele já tinha visto. Além disso, os dois tinham muito em comum. Um pouco depois, ele a convidou para um encontro e rapidamente os dois começaram a namorar e se tornaram inseparáveis. Alexandra não conseguia parar de falar sobre o seu namorado. Quando ela conversava com suas amigas, ela sempre dizia quão charmoso ele era e também muito romântico. Às vezes, ela estava tranquila em casa e ele aparecia com flores. Não era nenhum momento especial nem nada, ele só gostava de dar alguns presentes, assim, de quando ela não estivesse esperando, e ela estava muito apaixonada. Sempre que tinha oportunidade, ela estava falando sobre ele e o quanto ele fazia bem para ela. Ele também gostava de levá-la a encontros românticos, incluindo viagens de fim de semana em sua moto. Era um romance muito rápido, e depois de apenas um mês de namoro, Joey fez a pergunta e pediu Alexandra em casamento. Parecia ser um sonho que se tornou realidade. Jelka estava muito feliz nesse momento, já que praticamente escolheu quem seu filho iria namorar. Ela começou a planejar o casamento e foi aí que alguns problemas apareceram. O problema era que Jelka queria que as coisas fossem do jeito dela, e Alex não estava gostando disso. Joey teve que se envolver e administrar a tensão entre sua mãe e sua noiva, mas isso não impedia que as duas discutissem constantemente. Jelka queria ter voz ativa em tudo, desde a decoração do casamento, o local e até mesmo a cor dos vestidos. Na noite anterior ao casamento, Alexandra quase desistiu do casamento. Ela não tinha certeza se conseguiria lidar com as exigências de sua nova futura sogra. Alexandra e Jelka estavam discutindo sem parar durante o planejamento do casamento.
culminando em uma grande confusão no jantar de ensaio. Suas amigas até tentaram acalmá-la e disseram que ela só estava muito nervosa porque o casamento estava chegando, então provavelmente que depois que o casamento passasse, tudo iria ficar tranquilo e ela iria se dar bem com a sua sogra. No dia seguinte, 11 de junho de 1988, Alexandra e Joey se casaram em Vancouver. Foi dito que foi um lindo dia que ocorreu conforme planejado, sem muitas reclamações ou intervenções de Jelka. A lua de mel dos dois iria ser no Havaí e tudo estava muito perfeito. Mas quando a lua de mel acabou e eles retornaram para Vancouver para retornar à rotina diária, as coisas ficaram sérias. A sogra de Alex começou a passar no apartamento deles enquanto eles estavam no trabalho e deixava alguns presentes, como compras e roupas novas. Alex voltava do consultório no fim do dia e encontrava sua geladeira cheia e os armários também abastecidos com comida que ela não tinha comprado. Também havia várias roupas novas compradas por Jelka, que ela achava que Alex gostaria de usar. Embora a gente pense que eram apenas presentes ali, mas na verdade a Jelka fez as compras das roupas soarem ali, digamos que como uma sugestão de como ela queria que a Alex se vestisse. Então a Alex se sentia desconfortável com a maneira como o Jelka estava se intrometendo em suas vidas e ela constantemente expressava esse seu incômodo para o Joey. Isso o colocava em uma posição complicada, porque ele ficou preso entre sua esposa e sua mãe, mas na maioria das vezes ele ficava do lado da Alex e tentava ali manter a paz com sua mãe. Afinal, ele a via todos os dias enquanto trabalhava na oficina da família. As coisas melhoraram até que os pais de Joey ofereceram o casal um presente. $100.000 que eles poderiam usar para dar de entrada em uma casa. Mas esse presente vinha com algumas condições. Os pais de Joey já tinham decidido até qual casa eles teriam que comprar. A casa ficava a apenas 5 minutos da casa da família Pezic. Alex teve um pouco de receio sobre aceitar o dinheiro, porque ela sentiu que os pais estavam controlando eles. No final, eles aceitaram o presente e deram ali a entrada e compraram a casa. O que deveria ser um grande momento para o casal, logo se tornou muito complicado. Jelka agora começou a controlar a maneira como a casa de Alex e Joe era decorada. Por exemplo, Alex queria que tal parte da casa fosse de um jeito, mas Jelka não deixava isso. Ela sempre fazia um tumulto e simplesmente não permitia aquilo. O primeiro ano de casamento entre Alex e Joey foi difícil. A tensão entre ela e sua sogra estava no limite. Às vezes Joey passava semanas sem falar com sua mãe e ele agora estava se sentindo completamente preso entre as duas. Em vez de estabelecer alguns limites, Joey tentou resolver o problema colocando espaço entre sua esposa e sua mãe. No final de 1989, Alex descobriu que estava grávida e em um exame ela descobriu que era o menino, que eles chamariam de Brandon. O casal estava nas nuvens para dar as boas-vindas ao primeiro filho. Mas com um novo bebê na família, Joey sentiu que precisava começar a deixar sua mãe entrar em suas vidas novamente, para que ela pudesse se conectar com seu neto. Mas isso não foi uma boa ideia. Quase imediatamente, Jelka começou a controlar Alex e ela controlava até mesmo a forma que Alex alimentava o Brandon e com qual frequência ela fazia isso. Ela tinha alguns conselhos que eram mais como uma exigência do que como uma sugestão. Mas teve um momento ali que a Alex ficou muito perturbada com o que aconteceu. O Joe decidiu levar a Alex para um jantar, já que a Alex estava ali muito envolvida com o bebê, ela precisava relaxar um pouco, então eles decidiram que o melhor seria deixar o Brandon com a Jelka. Ela iria ali cuidar dele algumas horas naquela noite e era para ser algo simples. Mas quando eles chegaram na casa da Jelka, a Alex deixou bem claro que ele era um bebê muito novinho, então ele só podia tomar o seu leite materno e mais nada, nenhum outro alimento, nada. Mas a Jelka não estava gostando muito disso. Ela disse que tinha um chá ali que podia dar para o bebê, mas a Alex e o Joey falaram, não pode dar nada, apenas o leite. Então eles saíram para jantar e quando voltaram, a Alex pegou seu filho para levar para casa, mas ela percebeu que ele não reagia. Ela tentou acordar ele algumas vezes, mas ele não se mexia. O seu pulso também estava muito fraco
Então eles ficaram apavorados, não sabiam o que estava acontecendo, até que a Jelka confessou que deu esse tal chá para o bebê. Os dois então levaram o bebê para a emergência, ele acabou se recuperando, mas a Alex ficou muito triste com aquilo, porque ela tinha pedido para a sua sogra não dar nada diferente e ela acabou ali quebrando a confiança. Naquela noite, Alex contou a Joey que não aguentava mais aquela situação. Ela deu a ele um ultimato. Ele poderia cortar laços com a família e escolher ela e o bebê, ou eles poderiam ir embora e ele poderia ficar com a sua família. Não seria uma decisão fácil. Joey trabalhava com sua família, então se ele cortasse laços, ele perderia seu emprego e a sua única fonte de renda. Sua família também tinha dado a eles uma grande quantia para eles comprarem a casa, e ele não se sentia bem em simplesmente cortá-los de suas vidas. No fundo, Alex sabia que ele não poderia abandonar sua família. Então, depois de 2 anos de casados, Alex pediu o divórcio. Joey e sua família, principalmente sua mãe, ficaram chocados com isso. Este foi o começo de um caso de divórcio muito complicado e uma batalha pela custódia. Seguindo a orientação da família, Joey insistiu em querer tudo. Ele queria a custódia total de Brandon e queria ficar com a casa. Sua mãe, em particular, achava que ele deveria ficar com a casa porque foi ela e seu marido que deram parte do dinheiro. Eles realmente não queriam que Alex ganhasse nada, porque sentiu que o divórcio era uma traição máxima. Felizmente, Alex conseguiu encontrar um advogado para ajudar nessa luta dela contra seu ex-marido e sogros também, e ela obteve a custódia total do Brandon, a pensão alimentícia e também parte da casa. E é claro que a família Pezic ficou furiosa com isso. Alex tentou seguir com sua vida, ela voltou a morar na casa de sua mãe, enquanto vendiam a casa e dividiam os lucros. Enquanto isso, os Pezic não aceitavam terem perdido. Na época, comentaram que Joey estava com a pensão alimentícia atrasada e não era um pai muito ativo. Além disso, a família Pezic começou a ameaçar Alex. As coisas ficaram tão tensas que Alex até conseguiu uma ordem de restrição contra o Joey. Ela foi à polícia pedir ajuda várias vezes, mas infelizmente seus apelos foram ignorados. Um dia, Alex estava em sua casa e ela recebeu um livro aleatório pelo correio, intitulado A Morte de Cindy James, de Neil Hahn. Este livro é inspirado em um caso real, na qual Cindy James sentiu como se estivesse sendo perseguida e aterrorizada por alguém, mas ela não sabia quem era. Ela foi à polícia várias vezes, mas a polícia suspeitou que ela estava fazendo essas coisas consigo mesma. Talvez para chamar a atenção, alguma coisa assim. Por fim, Cindy foi assassinada de uma forma suspeita. Esse livro detalhou tudo o que aconteceu com a Cindy e até teve várias passagens específicas sobre o terror que ela experimentou. Até hoje esse caso não foi resolvido. Quem quer que tenha enviado esse livro para Alex queria ter certeza de que ela lesse sobre todas as coisas horríveis que aconteceram com a Cindy antes dela morrer. Poucos dias depois de receber o livro, Alex recebeu uma amiga em sua casa. Elas estavam tranquilas ali na sala conversando, a amiga até estava dando uma mamadeira para o Brandon, até que elas ouviram um barulho vindo do lado de fora da casa. Quando elas olharam para o quintal, simplesmente uma de suas árvores estava pegando fogo. O que mais assusta é que algo muito semelhante havia sido descrito em uma passagem do livro da Cindy. Agora, coisas que foram narradas no livro estavam acontecendo com Alex e ela estava aterrorizada. Ela tinha certeza de que estava sendo observada e seguida. Ela até alegou que havia um carro específico que ela frequentemente via que estava seguindo, e disse aos seus amigos que acreditava que era a família Pezic que estava perseguindo ela em um carro branco e que eles a queriam morta. As coisas estavam tão ruins que Alex decidiu contratar um investigador particular. Seu nome era Ozzy Caban e ele estava ali tentando descobrir quem estava perseguindo ela, e ela até conseguiu dar a placa do carro para ele, para descobrir quem era o dono do veículo. Em 5 de agosto de 1992, Alex e sua colega de trabalho Bernice estavam saindo do consultório odontológico depois do trabalho por volta das 6 horas da tarde. Elas foram em direção ao carro da Alex, pois ela daria uma carona à amiga. Quando entraram no carro, tiros foram disparados. Bernice abaixou a cabeça enquanto ouvia mais tiros, e então ouviu um carro se afastando. Quando ela olhou para a amiga,
viu Alex no chão sangrando. Ela foi baleada na cabeça. Ela correu para o consultório do dentista e ligou para a emergência. Alex foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente ela nunca recuperou a consciência e foi declarada morta, com apenas 25 anos. No local, a polícia encontrou o carro de Alex com 4 buracos de bala. Os investigadores acreditam que uma arma calibre 380 foi usada. Uma testemunha se apresentou à polícia e disse que viu 2 pessoas sentadas em um veículo vermelho na rua, e elas se destacaram para ele porque estavam usando máscaras, boné e óculos escuros. Este avistamento foi cerca de 3 horas antes do tiroteio. Ele descreveu os ocupantes do veículo vermelho como 2 homens brancos com cabelos escuros. Outra testemunha viu um homem se inclinar para fora do carro branco e disparar 6 tiros em Alex antes de ir embora. Essa testemunha conseguiu ver o número da placa, que correspondia a um Camaro vermelho que foi roubado há poucos dias. Quando os policiais conversaram com os amigos e familiares de Alex, todos achavam que o seu ex-marido estava envolvido. Quando a polícia falou com ele, perceberam que ele estava muito calmo, mesmo sabendo que a mãe do seu filho tinha sido assassinada. Joey disse que estava em uma piscina com seu filho e tinha um recibo com carimbo da hora de sua entrada na piscina para provar isso, que ele estava com seu filho naquele momento em que ela foi morta. Ele o tinha em mãos para mostrar às autoridades imediatamente, o que a polícia, é claro, achou muito incomum. No dia do crime, o detetive de Alex, o Ozzy, estava vigiando o Joe, e ele realmente pegou seu filho às 5 horas da tarde e foi para uma piscina, então o seu álibi de fato conferiu. Ele também estava de olho em Jelka, que estava do lado de fora da oficina na hora do tiroteio. Quando ele investigou o número da placa que Alex deu a ele antes de morrer, o detetive descobriu que o carro que estava perseguindo pertencia a Milan Nenadic, que era um amigo da família e que até tinha comparecido ao casamento de Alex e Joey. Milan não tinha antecedentes criminais e a polícia não tinha certeza se ele poderia estar envolvido no tiroteio. Poucos dias depois, o Camaro vermelho foi encontrado abandonado. Algumas testemunhas relataram que 2 homens saíram do carro e entraram em um carro branco, possivelmente o carro de Milan. Dentro do carro, eles encontraram impressões digitais que combinavam com as de Lawrence DeLorme, que era um ladrão de carros conhecido. Na tarde de 10 de agosto, policiais disfarçados viram Milan entrando na casa da família Pezic. Por lá, a polícia decidiu que era o momento de fazer uma prisão e encontraram Milan com $30 mil. Eles o prenderam por suspeita do assassinato de Alex. Dentro da casa dos Pezic, eles encontraram uma arma e 6 balas estavam faltando. A arma era compatível com a usada para matar Alexandra, mas Milan não foi quem puxou o gatilho. Milan apontou para um homem chamado David Segoviano. A polícia falou com a namorada do David, que diz que ele tem agido muito estranho nos últimos dias. Ela concorda em grampear o seu telefone para tentar obter mais informações do namorado sobre o tiroteio. E ele simplesmente conta tudo. Ele confessou ser quem atirou em Alex. Ele também aponta o dedo para Lawrence DeLorme por dirigir o Camaro vermelho e Milan por ser o motorista da fuga do carro branco. E ele nomeia Jelka Pezic como a mente por trás de tudo. Uma amiga de Jelka ligou para a polícia e disse que estava com Jelka quando ela parou o carro na frente da casa de Alex e colocou fogo em uma árvore. Em 1993, os 3 homens envolvidos no tiroteio e Jelka Pezic vão a julgamento pelo assassinato de Alex. Todos foram considerados culpados e receberam a sentença máxima para assassinato em primeiro grau no Canadá, que era de 25 anos. Nenhuma acusação foi feita contra o ex-marido de Alex, o Joey Pezic, já que a polícia não conseguiu provar que ele tinha qualquer envolvimento, mas sempre houve suspeitas de que ele sabia mais do que dizia. Em 2008, Jelka solicitou a libertação antecipada, mas foi negada. A mãe de Alex recebeu a custódia do neto. De acordo com alguns relatos, Joey nunca contatou ou buscou a custódia de seu filho após a morte de Alexandra. A mãe de Alex entrou com uma ação por homicídio culposo contra Jelka e o resto da família em 1998. Após anos de processos judiciais, um acordo de $350 mil foi fechado em 2003. No aniversário de 19 anos do Brandon, em 2008, ele recebeu $183 mil.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, eu procurei algumas informações pra gente ver se a Angelka e os outros 3 já foram soltos. Se eu não me engano, era para eles saírem em 2018, mas eu não achei nenhuma informação. Então, talvez eles já estejam livres depois de cumprir ali a pena de 25 anos, mas realmente não tenho certeza aqui para dizer isso para vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso, que é muito horrível, né? Acho que desde o início a Angelka, né, queria que as coisas fossem do jeito dela, e no fim o caso tomou um rumo perturbador. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.